Hello, ladies and gentlemen! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vocês estão bem? Essa semana nós vamos estar falando de um tema bem relevante, que é justamente os problemas nas adaptações. Nós estamos tendo uma renca de adaptação aí, vindo, seja pela parte dos jogos, como The Last of Us, ou adaptações de filmes antigos, de mídias antigas, como o filme da Branca de Neve. Então hoje nós vamos estar destrinchando qual é justamente o problema dessas desgraças. Roda a vinheta, não sei se tem vinheta, mas vai rodar. Meu Deus, que transição magnífica, cara! Gente, quando nós falamos de adaptações, existe uma coisa que vem na nossa cabeça imediatamente, que é o fator de a gente querer que aquilo que a gente consumiu anteriormente seja repaginado de uma maneira melhor, seja melhorado, porque é uma adaptação, geralmente tem mais orçamento, tem mais dinheiro. Então, justamente toda a adaptação, ela passa por um processo de mudança. Porém, quando essa mudança ela é muito brusca, ela tende a afetar a narrativa também, infelizmente. Apesar de se a narrativa era ruim, ela piora. Se ela era boa, ela fica uma merda. E aí, é um ponto interessante. Quando a gente vem falar, a gente vai estar iniciando a pauta aqui no ponto mais sensível, que eu creio que seja os problemas nas adaptações de personagens para os dias de hoje. A gente está tendo grandes problemas aí com a série The Last of Us, com essa questão justamente do ponto que é a adaptação de fidelidade na parte de personagens. A gente sabe que existem atores competentes, porém a gente sempre quando a gente escuta, tal coisa vai ser adaptada, a gente já tenta imaginar, e se fosse aquele ator, e se fosse aquela atriz? Talvez seria bom, talvez seria ruim. Então justamente esse é o ponto que eu vou estar levantando hoje. A gente sabe que o impacto narrativo, ele não vem somente pela aparência, vem pelos trejeitos, vem pelo tipo de pessoa que a pessoa é. Então, quando a gente olha, por exemplo, The Last of Us, a gente tem características básicas daqueles personagens sendo adaptadas ali naquele momento. E, claro, muita gente tem gostado da série, eu não estou dizendo que a série é ruim, bom, e pequeno mancebo. Estou falando que existe um problema na questão de adaptação daqueles personagens já consolidados. A gente tem a Bella Ramsey, que é uma boa personagem, tá? Ela executa bem o papel. Ela em nenhum momento me disse, eu acho que teria alguém melhor para fazer ela. Não, teria pessoas mais parecidas com a personagem original, mas isso não é algo que me afeta narrativamente, né? Porém, quando a gente olha para outros personagens em que o externo afeta diretamente, você não pode pegar um personagem como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar o Morgan Freeman para fazer o Joel, né? Só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. Pegaram Pedro Pascal, tá beleza, a gente tá aceitando. Mas a gente tá com um problema agora que é justamente a Abby. É uma personagem que ela tem sede de vingança, a trajetória dela gira em torno de matar o Joel, então ela se prepara não só psicologicamente, mas fisicamente. Por isso que ela é grande. O fato de ela ser grande no jogo é porque tem um problema narrativo que ela quer resolver, que o corpo dela precisa dar conta. E aí que entra o ponto interessante. Quando a gente pega personagens já consolidados, a gente não pode ficar mexendo, porque tem coisas aparentes, físicas, que mudam a narrativa também, tá? A gente vê a Branca de Neve, que não é branca mais. Por quê? Porque ela é latina. Algum propósito narrativo? Não tem nem propósito narrativo. Mas é porque ela vai estar... Gente, outro problema muito grande que eu vou estar desenvolvendo nesse momento agora é justamente o ponto-chave que me fez trazer esse vídeo, que é esses plot que as filmes e séries têm colocados que são muito problemáticos. Por quê? Quando você expande demais, você também tem um problema de cair no esquecimento de alguns pontos muito importantes. Quando a gente tava vendo esses personagenzinhos bem aqui, que é um Naruto, né? Você lembra da Quarta Grande Guerra Ninja? Foi grande, não foi? Foi grande uma merda. Por quê? Porque quando a gente faz algo muito grande, a gente expande demais e logo perde o controle. Porque você tem um núcleo que você tem que trabalhar e você quer criar outros subnúcleos que não afetam nem um pouco a narrativa. Mas aí você desenvolve porque você acha que aquilo deveria ser importante. Mas na verdade o que acontece?
tem problemas muito grandes em mexer com o plot original, porque você tem personagens às vezes que são bons. A gente tem, por exemplo, Devil May Cry. Em Devil May Cry tem bons personagens. E os personagens de Devil May Cry, assim, tirando o Virgil e o Nero e entre outros aí, nenhum são muito relevantes para a história. Quando você pega personagens que não são relevantes e coloca numa história que tenta ser pé no chão e o personagem não é, você tem uma quebra de narrativa. E essa desconstrução faz com que o plot da série seja todo piorado, né? A gente vê que quando você quer expandir demais, existe o problema de cair na irrelevância do que realmente é o ponto central. Se você está tendo uma história de vingança e você colocar pautas políticas no meio, você vai acabar dividindo a atenção no que realmente importa, né? E uma coisa que é interessante, que existem personagens que o plot que eles estão inseridos são muito importantes para aqueles personagens terem as características que eles têm. Então, se você tira ou se você acrescenta coisas naqueles personagens, existe um problema muito grande de você estar machucando uma fanbase que é extremamente raivosa na maioria das vezes, principalmente quando se trata de jogos, né? Quando a gente vê o Joel no jogo, ele nunca faria terapia, porque é um personagem baqueado, triste, um personagem quebrado, um personagem que tá literalmente parado no tempo. Ele tem um relógio quebrado que ele usa para cima e para baixo, porque ele parou no tempo. Ele não sabe mais lidar com que é o básico. E aí você coloca ele fazendo terapia. Veja como massacraram meu garoto. Fazendo terapia, meus amigos. Terapia em The Last of Us. Ou seja, você está acrescentando algo narrativo. Faria sentido um mundo pós-apocalíptico. Pessoas precisam de ajuda psicológica. Joel precisa de ajuda psicológica. Oh, esse cara aqui que você está vendo precisa de ajuda psicológica. Quem precisa de ajuda psicológica é você, meu amigo. Eu não assumo esse BO. Que não deixou o like ainda. Ei, peguei você. Que deselegante. Deixa o like, deixa o seu comentário também. Tá vindo o vídeo até aqui? Deixa o like. Enfim, então quando você muda muito o personagem, você acaba fazendo com que ele seja desconstruído, né? Você quer colocar pautas novas, você quer colocar coisas que não são do personagem original, você está acrescentando, mas o que você acrescentou fez com que o personagem fosse totalmente desperdiçado. E sem falar um aspecto que me fez, assim, me causar uma revolta desses tempos pra cá, que é justamente esse problema degenerativo que são as pautas políticas em situações totalmente adversas e desnecessárias. Não estou falando aqui que representatividade é um problema, meus amigos. Não, representatividade é algo necessário, sim. A gente sabe que, um tempo pra cá, muita coisa tem sido melhor para as pessoas que têm uma cor mais escura, para pessoas que têm problemas de alguma deficiência, né? Portadores de algumas deficiências. Mas aí quando você coloca esses personagens mal escritos, sem propósito narrativo, apenas para encher linguiça, você automaticamente está jogando tudo que aquele personagem poderia significar no lixo. É mesmo que, por exemplo, você vai, vou colocar um negro aqui. Tá, mas por que ele tem que ser negro? Tem algum propósito para ele ser negro? Ah, não. Gente, vamos tratar com respeito as pessoas, vamos? Porque a gente tem pautas políticas tão importantes a serem difundidas aí, e aí as pessoas querem trocar etnias de personagens, em vez de criar um personagem que já existe e escrever ele bem, como fizeram na primeira temporada de The Last of Us, e o que fizeram com o Sam e o irmão dele, foi maravilhoso. Melhoraram, expandiram o que tinha que expandir, trouxe o drama que tinha que trazer e foi super notável. Porém, você traz um personagem que era para ter um peso de relevância. Aí você pega esse personagem aqui e muda a história dele. Aí, sabe, gente, não tem. Pra quê? A gente tá no mundo pós-apocalíptico, a gente não precisa de pautas políticas, bandeirinhas sendo estendidas. Isso aí é pra agradar uma minoria. Aí você tem uma maioria que é preconceituosa. Aí, em vez de você ser inteligente de aplicar aquilo de uma maneira que vá mostrar para as pessoas que aquilo é bom, não, você quer descer goela abaixo pautas políticas sem o menor propósito narrativo.
Eu tô usando The Last of Us como o exemplo, porque é um exemplo de dois mares totalmente diferentes. A primeira temporada foi ótima, o que tinha de pauta política ela tava lá, né? A gente teve aquele quarto, se não me engano, foi o quarto episódio, que foi o episódio do cara lá e o outro cara, né? Enfim, vocês sabem. E aí, aquilo ali foi maravilhoso. Por quê? Eles aplicaram a pauta política, eles expandiram o personagem muito bem, fizeram uma história muito boa, emocionante, uma história que realmente, desde que sejam bem escritas, ali as pessoas gostam, pessoas que não eram gay gostaram daquele personagem, agora você colocar ele, fala, esse é papai, eu vou ser papai, como pode? Enjoo matinal é real. Eu tava atrasada. Assim, nunca bem certinha, mas tava bem atrasada. E aí eu achei um teste de gravidez naquela farmácia e fiz xixi. Você fez xixi? É assim que se faz. Eu não fico mijando nas coisas por aí. Ah, legal. Que bom. Parece. 2 linhas é positivo. Isso aqui é bem velho. E se tiver? E esse? E aqui tem mais 2. Então, a gente vai ter um bebê. Assim, a gente e o Jesse também, né? É do Jesse, né? A gente vai ter um bebê. Cacete. Eu vou ser pai. E tudo isso mostra pra gente que quando alguém sabe fazer alguma coisa boa, ela vai sair boa, todo mundo vai gostar. Agora, quando você muda personagens que já estão estabelecidos, automaticamente você vai estar mexendo com fãs furiosos, fãs raivosos. Agora você quer fazer uma coisa que, tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. Hoje em dia a gente espera pouco de um filme para outro, né? Mas antigamente eram muitos anos que se esperava, as pessoas faziam teorias. E hoje em dia isso acontece de uma maneira muito mais bem difundida e as pessoas criam uma expectativa para que quando vier uma adaptação aquilo se expanda, aquilo melhore. Porém o que acontece é um bocado de furo de roteiro sem sentido algum, né? A gente tem muitos acertos e poucos erros. Não, a gente tem muitos acertos e muitos erros. Isso na melhor das hipóteses. Ou quando não, a gente acaba tendo um mar de tantos erros que quando vê alguma coisa minimamente boa, a gente pensa que é maravilhoso. Na verdade, não é. A gente fica colhendo migalhas. A segunda temporada de The Last of Us foi migalhas, né? Devil May Cry saiu e assim, a gente teve migalhas de um Dante bom. Migalhas de um Dante bom, uma história de merda. E aí tudo isso reforça esse pensamento, que furos de roteiro acontecem porque eles insistem em colocar pautas políticas com personagens que não estão nem aí pra nada. Personagens que já estão no mundo pós-apocalíptico, no mundo sem o menor pudor, e aí eles querem descer goela abaixo pautas políticas. Isso em outros aspectos, quando não mexe com fanbases extremamente antigas, como o filme da Branca de Neve lá, que... Ai, gente, aquele filme da Branca de Neve ali foi uma catástrofe. Sinceramente, é realmente desanimador ver o que aquele filme tem construído. E tudo isso mostra as contradições, porque as pessoas elas criam expectativas e elas querem que essa expectativa seja preenchida. Então, se, por exemplo, a gente tem uma primeira temporada de The Last of Us, que foi um sucesso, porque ela foi sucesso, porque ela foi bem adaptada. O que teve de acrescentar, ela acrescentou. O que teve de tirar, tirou. E ela foi uma adaptação boa, porque ela foi fiel. Fidelidade. Não é nada mais que a gente pede fidelidade. Como Treinar Seu Dragão já está saindo aí, pelo que a gente vê aparentemente. Se bem me lembro, já saiu ou vai sair? Enfim, um dos dois. As pessoas estão falando bem. Estão falando bem por quê? Tentou reinventar a roda fazendo merda? Não. Pegou o que já era bom, funcionou e adaptou. Só. E aí você mostra o sucesso por quê? Porque tudo que é bem adaptado, tudo que não é igual, mas tem as mudanças, mas que são boas e relevantes. E aí, com uma boa direção, tudo fica melhor. Mas olha o que é interessante. Quando a gente fala disso tudo, a gente tem que lembrar um aspecto muito importante, que traz muitos problemas sérios, problemas graves, que é justamente isso aqui.
Sabe o que é isso aqui? Tudo se chama lore, meus amigos. Lore. A lore é o que justamente faz a gente pesquisar aquele universo, entender um pouco mais dele. E a lore é uma coisa muito importante. A lore é a expansão daquele universo. Você tem o universo de, vamos dizer, o universo de Naruto. Tem a lore dele, chakra, poderes, vilas. Se você tem a lore de The Walking Dead, você tem cidades devastadas, você tem pequenos povos. Qual a lore de Game of Thrones? São os reinos, King's Landing, Harrenhal, entre outros aí. Isso é lore, expansão de universo. Mas tem adaptações aí que querem expandir tanto que não expandem nada. O filme da Branca de Neve tentou expandir aquela diabo daquela Rainha Má e fez aquilo porcamente. E ninguém gostou. Por quê? Porque expandiu demais e não soube lidar com essa expansão. E tudo isso é um problema, gente. É um problema muito grande. É um problema bem chato que vem afligindo. Não é hoje, não é ontem. Mas a gente espera mudanças, a gente espera melhorias. Aí você pensa que, você só veio com problemas aqui. Será que tudo isso é problema? Não tem nenhum acerto nisso aí? Não, meus amigos, não é assim. Muitas das vezes a gente acaba tendo pessoas que fazem um roteiro ruim com uma direção muito boa. A gente tem diretores aí, ó. O último episódio de The Last of Us é um bom exemplo para entender um pouquinho mais o que é os dois extremos. A gente teve um episódio maravilhoso. A gente teve aquele personagem lá, Isaac, que foi muito bem adaptado, meus amigos. Não foi só adaptado, mas também foi expandido. Com apenas poucos minutos de tela, a gente já viu que o personagem é muito badass. Vão melhorar muito o personagem, com certeza. Porém, além de fazerem isso, eles também tiveram a brilhante ideia de colocar toda uma cena de ação que, nessa parte de Seattle, quando a gente vai jogar, é muito inimigo que a gente mata. É muito inimigo que a gente vai e passa. E aí, o que eles fizeram? Eles adaptaram muito bem. A gente sentiu o terror de 4 pessoas fortemente armadas. A gente sentiu o terror dos infectados. Mas aí a gente chega naquela cena lá daquela cena triste. Aquela cena triste da Dina falando que ela tá grávida lá. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que as pessoas no fim do apocalipse zumbi, elas vão estar meio sem a humanidade muito normal, né? Mas, meus amigos, que diabo de cena foi aquela? Ela tava morrendo de medo. Ai, eu tô com medo. Será que ela vai me devorar? Aí ela fala, não, espera um pouquinho. Eu vou dormir aqui. E depois você fica de olho, tá? Se você me transformar, beleza, tá? Cena realmente bem tensa. Foi lá. Aí ela acorda e desenfaixa e mostra que ela não foi fim. A Dina vai pra cima da Ellie. Ai, amasso. Ai, pelo amor de Deus. Sabe? Que merda. Que desgraça de cena horrorosa. Tipo, não teve transição nenhuma. Ela tava morrendo de medo, assim. Aí do nada foi beijar ela. Mano, calma lá. Vamos dar uma olhada pra ver se realmente tá certinho. Se aconteceu. Não, ela só foi... não, gente. Aí... A chave de bolo na merda, né? A cereja de bolo de merda foi a Ellie falando, eu vou ser papai. Meus amigos, não. Olha, sinceramente, eu vou ser papai. Meu amigo Marquito, você não vai ser papai nenhum. Eu tô brincando, tá, gente? Mas enfim, gente, que diálogo merda, viu? Mas no final do episódio até que foi bom. A gente espera um pouquinho mais. Mas, gente, no demais, foi um bom episódio que fez tudo isso aí que a gente falou, né? Foi uma boa adaptação, expandiu bem. Então, se a gente tiver mais episódios assim, legal. Agora, se você ficar metendo psicólogo em personagens B10 aí, eu não sei o que rumo vai tomar essa série. Tenho certeza que ela vai fazer sucesso suficiente, porque os fãs, eles são um negócio triste. A gente tem expectativa até o último momento de as coisas melhorarem. Mesmo tudo dizendo que vai dar uma merda. Mas enfim, gente, a gente fica colhendo essas migalhas aí de boas adaptações. O vídeo ficou longo pra caramba, mas aí eu desenvolvi todo o que eu queria falar no vídeo anterior de uma maneira mais concisa. Tá, meus amigos? Valeu, falou!